Só um minutinho que vai... Ok. Bom, pessoal, nós vamos então inaugurar nossa discussão, né, nossa disciplina, discutindo um pouco a respeito da história da evolução do pensamento evolutivo. Né? Parece que é um tema simples, né, a discussão, mas na verdade, mesmo na nossa perspectiva atual, se discutir evolução biológica ainda acaba sendo algo, de certa maneira, problemático. Né? Principalmente quando a gente falar sobre a questão do ensino de evolução, vocês vão perceber o tanto de entraves, né, que o ensino de evolução ele enfrenta. Porque o ensino de evolução ele acaba, em alguma medida, questionando dogmas, né? E os dogmas eles estão relacionados a certos elementos sociais, né? Que acabam sendo mantidos por tradição ou por costumes, né? Como é o caso do pensamento religioso, né? Então a gente vai ver hoje, na aula de hoje, o quanto essa questão, né, do pensamento religioso ele interfere na discussão da evolução biológica e em determinados momentos da história, né, da biologia evolutiva, a gente tem esse, digamos assim, alguns avanços e alguns retrocessos, né? Então é bastante comum, em determinados momentos, haver uma, digamos assim, um estímulo à discussão da biologia evolutiva e do pensamento sobre evolução biológica, que é um pensamento que propõe mudança, que coloca o homem como uma criatura como todas as outras da natureza, né? Não como uma entidade especial. Então isso acaba criando assim algumas barreiras, né? Como vocês são alunos da biologia, isso talvez não seja tão forte, né? Mas fora da biologia, essa discussão da evolução ela acaba sendo até certa maneira problemática, né? Quando vocês tiverem experiência nas salas de aula, né, ou nos estágios, ou na residência pedagógica, ou em alguma outra situação de ensino, vocês vão perceber que às vezes a gente discute algumas questões voltadas para a evolução, que elas criam um certo questionamento de alguns pensamentos vigentes, né? E isso acaba criando algumas situações que podem ser, em alguns momentos, desconfortáveis, certo? E aí, que eu vou discutir hoje com vocês é como, né, o pensamento evolutivo ele acabou ganhando esse espaço ao longo da história. Não é um espaço que foi conquistado muito precocemente, né? Então você tem aí um período enorme que o pensamento evolutivo ele é rejeitado, então ele começa a ser aceito no finalzinho do século XIX, mas ainda hoje existe uma certa resistência a respeito do pensamento evolutivo, então a gente vai entender por que isso aconteceu. Se a gente parar para pensar, o olhar para a natureza, ele permite que a gente perceba que as espécies evoluem. Por que a gente consegue perceber isso? Porque existe diversidade. E uma das maneiras de a gente explicar que existe diversidade é porque as espécies mudam ao longo do tempo, certo? Então, as espécies que existem hoje não necessariamente são as espécies que existiram no passado, ao contrário do que o pensamento fixista ele propõe. Então, a gente vai discutir esse histórico, né? E a gente vai encerrar a aula de hoje falando da questão da teoria estética evolutiva e os desdobramentos posteriores. E aí, no seminário, vocês vão poder trazer outros aspectos, né? A respeito desses temas que a gente vai discutir aqui na aula de hoje. Então, só para vocês terem uma ideia, né? A gente vai discutir nessa aula esses tópicos, né? As ideias evolutivas e não evolutivas antes do Darwin, o criacionismo versus o evolucionismo, o fixismo, o lamarquismo, as ideias pré-darwinistas, o darwinismo e a síntese moderna. Então, só para vocês terem uma ideia, tem um livro que está disponível na biblioteca, né, e tem também na biblioteca virtual, tá? Que esse livro do Freeman e do Heron, que ele chama Análise Evolutiva, tem esse livro disponível para vocês na minha biblioteca, na virtual. E aí tem uma pesquisa que foi realizada com 2.000 norte-americanos, né, no início dos anos 2000, e aí vejam que a ideia, né, ficcionista que a vida na Terra surgiu, né, que ela existiu sempre na sua forma atual desde o início dos tempos, né, corresponde a 42% das pessoas que responderam, né, e 10% disseram que não faziam ideia. Então, esse montante corresponde a mais da metade das pessoas que responderam de forma, né, voluntária essa pergunta, né, a vida na Terra surgiu. Então, vejam que há
digamos assim, o senso comum ele é dominado por ideias não evolucionistas, né? Obviamente que isso tem a ver com a questão da organização social, tem a ver com a manutenção de grupos de poder, que é interessante que os grupos, eles realmente, quem está no poder se mantém no poder, e uma ideia evolucionista que se aplica à biologia, ela pode ampliar o pensamento das pessoas, a ponto delas questionarem por que determinados grupos estão no poder e outros não, por que não existe uma rotatividade, né, esses grupos no poder. Então isso acaba sendo que existe assim uma manutenção das ideias fixistas, né? E isso interfere, claro, no pensamento sobre a evolução biológica. Claro que somado a isso tem a questão, né, dos dogmas religiosos. Muitas sociedades têm isso muito forte, né? E praticamente todas as religiões elas são fixistas. Então a sociedade é dominada por um pensamento fixista. E é muito difícil a gente conseguir superar esse pensamento. Por outro lado, né, nós podemos enxergar o mundo de várias formas. E aí a gente pode escolher de que maneira, o que a gente vai explicar do mundo. Tá? Então, isso é uma coisa que é muito importante. A gente que é da área de ciências, né, a gente tem que ter isso muito claro. É errado alguém pensar de forma religiosa a respeito dos seres vivos? Não, não é errado, porque é uma forma de se explicar o mundo, né? Que é a maneira teológica de se explicar o mundo. Porém, aqui nós estamos num curso de ciências biológicas. Então, a gente vai explicar o mundo a partir da perspectiva da ciência e não da teologia, certo? Então, isso a gente precisa ter essa clareza para evitar confrontos desnecessários. A gente não consegue discutir com o religioso as ideias científicas, porque a religião é baseada numa fé, numa crença que você tem. E para isso basta você ter a crença. Então, você não precisa de provas materiais para isso. Então, não dá para você confrontar, porque vai ficar aquele discurso, vai ficar aquela discussão improdutiva. Então, o que pode ser feito é respeito às diferentes formas de se pensar o mundo, porém, neste momento, a abordagem que eu trago é a abordagem científica. E na abordagem científica, a diversidade da natureza é explicada assim. Ah, mas eu acredito que Deus criou todas as criaturas. Ok, ok. Essa é uma outra forma de explicar a natureza, certo? Então, assim, uma sugestão que eu dou para vocês é evitar, né? Isso eu aprendi ao longo da minha vida, porque quando eu comecei logo que eu terminei o mestrado, eu já assumi uma disciplina de evolução e, e dei aula em escola católica há muitos anos, né? E essa questão acaba sendo um pouco, porque imagina, né, um pai que opta por colocar um filho para estudar numa escola católica, quer dizer que essa questão, né, do dogmatismo religioso é importante, né, para esse pai, entre outras coisas, né? Então, tinha um predomínio de alunos que tinham essa base religiosa familiar muito forte, né? E aí eu discutia nas aulas de ciências, obviamente, o evolucionismo, né, não o criacionismo. E só que eles tinham aula de ensino religioso, né? Que uma escola católica tem aula de ensino religioso. E aí o que eu tentava fazer era combinar com a professora de ensino religioso para discutir na aula de ensino religioso a perspectiva, né, do criacionismo, e aí eu trazia para as aulas de ciências a perspectiva do evolucionismo. E deixar isso claro, né? Porque também a, a visão religiosa é uma forma de explicar o mundo, que tem o seu lugar, né, dentro da humanidade, porque a religião ela é um componente importante, né, do que é ser humano. Então a gente não pode simplesmente querer obrigar o outro a entender a ciência, né? Mas pode deixar claro que a perspectiva que a gente vai tratar é a perspectiva da ciência e não da religião, certo? E é o que eu vou fazer aqui, tá? Basicamente eu vou discutir a perspectiva da ciência e vou trazer a discussão de uma questão não da religião, mas da base ideológica da religião, que é o fixismo, certo? Mas vejo que há um predomínio, né? E se a gente fizer isso aqui no Brasil, quando eu comecei a dar aula da disciplina aqui no FTM, eu pedia para os alunos, né? Nessa aula, eu pedi para os alunos saírem perguntando para os colegas no corredor. Só que o contexto, quando eu comecei a dar aula no FTM, os cursos de licenciatura todos funcionavam no centro educacional, né? Então tinha o pessoal de letras, história, serviço social, geografia, mas tinha física, química, matemática, biologia. Então, quando os alunos saíam para perguntar, você tinha alunos com diferentes. Porque, por exemplo, se você opta por fazer um curso de letras ao invés de um curso de biologia, é que tem um determinado conjunto, né, de conhecimentos que te atrai mais, né?
E aí, se você, por exemplo, fizer isso hoje no ICN, você tem um predomínio de pessoas que optaram por área de ciências, né? E acaba tendo um certo. Você tem uma certa tendenciosidade, né? Para quem escolhe fazer física, ou química, ou biologia, né? Talvez menos na matemática isso aconteça. E então eu parei de fazer esse tipo de levantamento por causa da diversidade de opiniões, né? Porque mesmo quando os alunos pegavam alguém da engenharia, a própria engenharia, o pessoal acaba tendo um pensamento um pouquinho mais, talvez mais próximo, né, da perspectiva evolutiva, e aí a gente não tinha esse viés, né, do grupo social maior. Mas se a gente fizer uma pesquisa dessas de forma aleatória aqui nas ruas de Uberaba, por exemplo, é provável que até essa questão, né, dessa perspectiva mais criacionista ela seja maior do que 42%, certo? E aí, rapidamente, né, o criacionismo foi digamos assim, a perspectiva em relação à explicação da biodiversidade que mais durou, né, ao longo da história da ciência, que também é chamada de teoria da criação especial. Essa teoria teve um forte apelo até dentro das discussões científicas, por isso que eu trago para a discussão aqui, tá? Então, os ciclos científicos, né, os grupos científicos, as sociedades científicas, elas discutiam a biodiversidade na perspectiva do criacionismo. Então, mesmo, né, os grupos científicos, até o início do século XIX, eles traziam essa perspectiva na discussão. Essa teoria é baseada principalmente no Gênesis, né, no Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, e nessa perspectiva as espécies não mudam ao longo do tempo e elas foram criadas de forma independente. E aí é possível, né, até estimar um tempo de quando elas foram criadas, né? Então esse James Utscher, ele propôs que, pelas informações da Bíblia, que as espécies foram criadas mais ou menos há 4.004 anos antes de Cristo, certo? Aí vocês podem perguntar, mas você está falando do Gênesis, né? Que é digamos assim, um livro sagrado para os cristãos, mas se a gente analisar outras obras, né, que não a Bíblia, né, o Torá, o Alcorão, ou mesmo, né, aquelas as outras religiões que não são baseadas em obras escritas, né, mas são baseadas nos costumes, que é o que acontece, por exemplo, com as religiões de matriz africana, ou religiões de matriz indígena, ou mesmo o budismo, né, que você não tem digamos assim, um livro de base, você tem, na verdade, um conjunto de atitudes que são transmitidas ao longo das gerações, né, para os seguidores dessas religiões. Então, basicamente, todas elas acabam tendo uma perspectiva de uma entidade superior que cria todas as formas de vida, né? O pensamento ocidental foi muito influenciado, principalmente pela visão cristã, né, da religião. Então, a gente está discutindo aqui a perspectiva, né, da diversidade, mas na perspectiva ocidental. Se a gente pensar nos orientais aí é uma outra questão, se pensar nos árabes é uma outra questão, mas eu estou pensando aqui na perspectiva que influenciou principalmente a nossa cultura, tá? Então, tem essa abordagem, inclusive, termos relacionados ao criacionismo, eles são encontrados nas obras de Linneu, na própria obra do Darwin, né? Os pensadores anteriores, vocês devem ter visto com o Wagner, com o Tiago, né? O Conde de Buffon, entre outros pensadores, né? Principalmente do início, depois da Idade Moderna, da Idade Moderna, eles acabam utilizando, inclusive, expressões que são relacionadas ao criacionismo. E o pensamento criacionista, ele tem uma base filosófica, tá? Todo pensamento tem uma base filosófica. E no caso do criacionismo, a base filosófica é o fixismo. E aí esse que é o problema da relação evolução-criação, tá? Porque como a base do criacionismo é o fixismo, ou seja, uma perspectiva na qual não há uma mutabilidade das coisas, as coisas não mudam ao longo do tempo, então isso acaba sendo um conceito que é anti-evolucionista, né? Então essa base filosófica é o ponto que se contrapõe ao pensamento evolucionista. Então nessa perspectiva as espécies elas não mudam ao longo do tempo, né? E aí tem uma base, né? A base filosófica do fixismo, ela remonta lá da Grécia Antiga, né? Então, se a gente parar para pensar que a biologia ela tem sua origem histórica, principalmente no pensamento filosófico do Aristóteles, e
há uma ideia, né, fixista na geração espontânea ou biogênese que é proposta por Aristóteles, e mesmo um sistema de classificação, né, que Aristóteles propõe. Então, você tem aí, desde a origem da biologia, uma base que ela é criada, né, que ela é construída a partir de um pensamento fixista. E aí, mesmo outros pensadores que vão interferir digamos assim, na história da biologia, que é o caso do Platão e do Cuvier, também eles acabam se baseando em perspectivas que são fixistas, né? Que é o caso, por exemplo, das essências fixas do Platão, que inclusive o Lamarck acaba utilizando um pouco dessa ideia, né, de essência fixa, e do catastrofismo, né, do Georges Cuvier, no qual ele propõe que as mudanças elas ocorrem, né? Então tem uma criação e que as mudanças ocorrerem em virtude de alguma catástrofe, né? Um evento de inundação, ou algum evento geológico importante. Então, que essa extinção, na verdade, porque o Cuvier foi um paleontólogo, né? E um geólogo paleontólogo. Então, o que ele acabava encontrando de fósseis que indicavam a existência de organismos que não existem mais, ele explicava em virtude de eventos catastróficos que levavam à eliminação de algumas formas de vida que foram criadas. Mas não que as formas de vida mudaram ao longo do tempo, né? Que em determinado momento da história houve algum tipo de evento catastrófico que levou à eliminação de algumas formas de vida que não existem mais hoje porque em virtude desse catastrofismo, né? E acaba sendo um pensamento fixista. Pessoal, alguma dúvida, pergunta, comentário até agora? Tranquilo, pessoal? Vocês podem intervir a hora que vocês quiserem, tá? Pode abrir, Ana Carolina, que você abre o microfone, pode falar. Não, eu ia dizer que estava tudo tranquilo. Então, beleza. Tá, mas assim, vocês podem, eu venho aqui no chat direto, tá? Pode colocar a pergunta no chat, mas pode abrir o microfone e me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Não me importo. Bom, e aí tem também uma outra questão, né? Que aí quando a gente pensa. Então vejam, vamos pensar que o pensamento evolutivo é um pensamento científico da biologia. Concordam comigo? É um pensamento da biologia. E a biologia tem sua base filosófica calcada no fixismo. E aí o que vai acontecer? A maior parte do pensamento, né, biológico que vem da antiguidade, passa pela Idade Média, chega à Idade Moderna, esse pensamento filosófico voltado para os seres vivos, né, ele é construído em cima de ideias fixistas. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, quando a gente pensa nos trabalhos de Linneu, de classificação biológica e tudo mais, ele considera, né, essa não mutabilidade das criaturas. Então, o Linneu, na verdade, a proposta dele é organizar, né, de uma forma arbitrária, mas usando um sistema de classificação, né, as formas de vida que foram criadas por Deus, né, porque era um cristão, né, o Linneu era um cristão, e aí, claro que ele traz a perspectiva do cristianismo, né, para isso. E aí vejam essa questão aí da escala nature, né, ou escada da vida. A escada da vida, então vejam, é um pensamento fixista que ele é aplicado aos seres vivos. E aí, segundo esse pensamento, né, os diferentes organismos eles são organizados em tipo uma escada, né, de mais divino para o menos divino, né? Então, a maior divindade seria Deus, né? Abaixo de Deus, anjos, aí o paraíso, né? Aí abaixo do paraíso, quem estão? Os humanos. Então, os humanos eles são colocados como uma entidade, né? Natural que seria mais próxima da divindade. E os demais organismos, eles ocupam, né? Degraus mais baixos dessa escada. E olha que coisa mais maluca, né? Rochas de energia, né? Que nem são vida, elas estão mais próximas das plantas. Então, as plantas seriam um grau abaixo digamos assim, da vida. Então, quando a gente pensar nessa escala, né, nessa grande cadeia da vida, da divindade, então, quem estaria mais perto da divindade seriam os humanos e quem estaria menos próximo seriam as plantas, né? Isso acaba, claro, influenciando o pensamento sobre biologia. E aí, claro, né, que o Darwin, ele, apesar de toda essa, digamos assim, se a gente parar para pensar essa influência fixista, né, na biologia, que é muito forte desde a antiguidade, isso
acaba meio que criando poucos espaços para pensamentos tipo Darwin florescerem. Porém, o Darwin, ao propor a teoria evolutiva dele, ele não partiu do nada, né? Ou de observações que ele fez em Galápagos ou durante sua viagem aí no HMS Beagle. Na verdade, ele se baseou em achados que foram sendo publicados anteriormente, mesmo que alguns deles continham um teor, digamos assim, fixista, certo? Então vejam aqui, né? Quando a gente fala, por exemplo, que o Lamarck ele fala da questão de caráter adquirido, o Mopetius, lá no século XVII e XVIII, ele falava sobre isso, né? Quando o Linneu ele organiza, né, as formas de vida, quer dizer, ele reconhece que as formas de vida têm certos graus de similaridade e propõe um sistema de classificação biológica, isso acaba abrindo, né, uma perspectiva para o pensamento sobre evolução posteriormente, né? A mesma coisa vai acontecendo com outros pensadores, né? Então, cada um desses pensadores que aparecem aqui, né, que são anteriores ao Darwin, eles trazem algum tipo de contribuição que vai ser importante para a construção do arcabouço da teoria evolutiva, a teoria de evolução por seleção natural, né? Que é uma teoria proposta, né, conjuntamente por Darwin e pelo Wallace.